Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero aprender um pouco mais sobre o Evangelho de João com você. Eu gravo esse vídeo para os meus alunos nos seminários de hermenêutica, homilética, também para os membros das igrejas pelo Brasil que querem aprender, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, para as minhas ovelhas lá na Segunda Igreja Batista em Tanguá, saudades. Então, eu quero pensar com você no tema como entender o Evangelho de João. É interessante notarmos que para iniciar precisamos saber quem escreveu. E quem escreveu, segundo a tradição do século II, foi o evangelista João, aquele que era o discípulo amado, que em João 13:23 diz assim: o que Jesus mais amava. Então era o apóstolo João, o filho de Zebedeu. É importante saber quem escreveu o livro, porque quem escreveu, ele tem motivos para escrever. E sabemos que cada um escreve de uma forma, porque teve uma experiência diferente. Pensamos também sobre quando foi escrito esse evangelho. Por quê? Porque quando foi escrito, estava vivendo alguns acontecimentos que influenciaram o texto. Todo texto, ele é escrito influenciado pelos acontecimentos da época. E aqui nós queremos apresentar entre o ano 95 ao ano 100 depois de Cristo. Qual era a grande questão nas comunidades da época? Era a questão da gnose, conhecimento, que posteriormente se tornou o gnosticismo. Então é o proto-gnosticismo, o nascimento do gnosticismo. Por isso que João ele escreve para falar que Jesus é Deus e que Deus foi encarnado, porque o gnosticismo dizia que o Deus superior ele não tinha matéria, somente um Deus inferior que poderia estar em corpo físico. E João fala, não, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo é princípio fundante aí. Então veja bem, é o princípio de todas as coisas. Parece muito com o início do livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e era sem forma e vazia. É como se fosse o princípio de todas as coisas fosse apresentado no Evangelho de João. É interessante notarmos também onde foi escrito, e foi escrito em Éfeso, Ásia Menor Ocidental. É interessante porque quando vemos onde, nós vamos ver o contexto local, geográfico, e ali apontava que a cultura era muito forte, havia muita discussão política nessa época. Também é importante apresentarmos para quem foi escrito, e foi escrito para comunidades cristãs na Ásia Menor. Então veja bem, não foi escrito para uma igreja, mas para diversas comunidades, né? Onde tinham judeus, pagãos, e esses eram perseguidos pelo Império Romano, né? Observa, o ano 95, 100 foi depois da destruição do Templo de Herodes, que foi no ano 70, e os cristãos eles foram acusados então de colocar fogo, de destruir, né, a cidade na época. Então, a partir daí houve uma perseguição e eles eram perseguidos pelo Império Romano. E também tinham tensões internas, algumas discussões internas, como por exemplo sobre a salvação pelo conhecimento, né? Preciso também te apresentar a finalidade, e a finalidade
é para apresentar que Jesus é Deus, é para apresentar que Ele é a palavra encarnada, é para também fortalecer a fé e encorajar, né, os seguidores de Jesus, para que eles se mantivessem fiéis, com fidelidade a Cristo. O conteúdo do texto, ele tem 4 etapas no meu ponto de vista. Ele inicia com o prólogo, aí ele tem a primeira parte, a segunda parte e tem o epílogo. Eu quero falar com você. Primeiro, esse conteúdo ele é apresentado através de narrativas, diálogos e de discursos. E temos no prólogo, o capítulo 1, do versículo 1 a 18, apresentando que Jesus é a expressão perfeita do Pai. Fala que é a sua palavra encarnada. Do versículo 19 do capítulo 1 ao capítulo 12, versículo 50, nós vemos então a primeira parte do livro, que apresenta então o livro dos sinais. Apresentam 7 sinais. Lembrando que no Evangelho de João nós não temos milagres, nós temos sinais. Assista o vídeo falando sobre o primeiro dos 7 sinais, que você vai entender essa diferença. E também, nesses sinais, nós vemos que nasce com o primeiro sinal numa festa, num casamento em Caná da Galileia, e temos na ressurreição de Lázaro, então no funeral de Lázaro, nós vemos ali o último sinal de Jesus. Na segunda parte, do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 31, nós temos o livro da exaltação, da glorificação. É aqui que Jesus ele morre, vence a morte e ressuscita, né? Então é interessante notarmos que a primeira parte fala dos sinais, Jesus mostrando que ele era Deus, e aqui nós não temos a fé do povo, né? Nós temos uma incredulidade. Na segunda parte, no livro da exaltação, do capítulo 13 até o capítulo 21, nós vemos então Jesus sendo glorificado, e aqui nós vemos a fé do povo. E por último, nós temos o epílogo, capítulo 21, apresenta Jesus ressuscitado e presente na vida cotidiana dos seus discípulos. É aqui que nós vemos aquele célebre texto: Pedro, tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, cuide das minhas ovelhas, né? Onde Jesus repete 3 vezes a pergunta e responde o cuidado que Pedro deveria ter com os seus cordeiros, as suas ovelhas. Para concluir, eu quero apresentar então o prólogo, que diz que Jesus é a palavra de Deus, o livro dos sinais, que Jesus dizia: ainda não é chegado a minha hora, e aqui nós vemos a incredulidade daquele povo. A segunda parte, onde vemos a exaltação de Jesus, né? Onde Jesus diz que chegou a hora, e aqui inicia-se a fé em Cristo Jesus, em Jesus como Cristo, e apresenta ele como Filho de Deus. E no epílogo, onde nós vemos aqui a comunidade do ressuscitado. Que Deus então te abençoe abundantemente. Que bom que estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a palavra. Espero te aguardar nos próximos vídeos. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe com os amigos que gostam de aprender da palavra de Deus ou que precisam ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço.